Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou resolver uma questão do PET, Plano de Estudo Tutorado, que está acontecendo aqui em Minas Gerais, da turma do 9º ano. E dando continuidade ao estudo do PET, Plano de Estudo Tutorado, eu trago para você o tema Equações do Segundo Grau, na correção da atividade número 1, semana 3, 9º ano do Ensino Fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 3. E antes de fazer a correção das atividades aí da semana 3, dentro do tema Equação do Segundo Grau, como esse canal é Matemática Simples e Prática, eu vou fazer para você uma questão aqui que mostra em que isso é utilizado aí no seu dia a dia, para que isso serve. É muito comum o professor ouvir do aluno: professor, mas para que eu estou estudando isso? E às vezes alguns professores respondem: olha, eu sei para quê, eu já estou ganhando meu dinheiro com isso. Mas na verdade, eu quero mostrar para você aí no seu dia a dia, na prática, quando e como isso seria útil. Olha, aqui nós temos uma situação problema que eu elaborei para a gente verificar a utilidade de equações do segundo grau, que diz o seguinte: um fazendeiro pretende construir uma casa para seu caseiro morar na sede da fazenda. Como já possuía 25 metros quadrados de cerâmicas que havia sobrado da construção da sede da fazenda, resolveu construir uma casa de forma que as cerâmicas deem para cobrir seu piso sem sobrar muito e nem faltar. O fazendeiro mesmo fez o desenho e precisa determinar ainda o tamanho da cozinha. Sabendo que a cozinha é quadrada, quanto deve medir cada um de seus lados? Observação: as sobras referentes ao espaço das paredes serão abatidas nos cortes e sobras. Por exemplo, aqui nós temos uma parede, outra parede, e esse espaçozinho da parede que não tem cerâmica, o equivalente a ele é o que gasta para cortar as cerâmicas. Tem sempre algumas sobras, quebra alguma, né? Olha, aqui já tem a medida do banheiro, que é 2 por 2. Com isso, eu já sei que essa medida aqui do quarto também é 2. Com isso, eu já sei que essa medida aqui da sala também, a largura é 2. E a gente precisa determinar o tamanho da cozinha. Quanto que mede a cozinha? Não foi dito. Então, a gente usa na matemática a letra x para representar uma incógnita aí, uma variável, um valor desconhecido, né? Como diz que a cozinha é quadrada, todos os seus lados têm a mesma medida. Como eu não sei quanto que é, eu chamo de x. Poderia também colocar um x aqui, outro aqui, mas não há necessidade. Certo é que esse lado também vai ser x. Se o de cima aqui é x, esse também vai ser x. Como se fala em área, como que se calcula a área de retângulos, de quadrado, de retângulo? Um lado vezes o outro, simples assim. Então, x vezes x, a área da cozinha é x ao quadrado. Agora, a área desse quarto é quanto? Esse quarto tem 2 metros de largura e x de comprimento, então 2x. Quanto que é a área da sala? X de comprimento aqui, olha, porque é a mesma medida lá de cima, e 2 metros de altura, porque é essa mesma medida, então mais 2x. E o banheiro? 4, porque 2 vezes 2, certo? E isso tudo junto tem que dar 25 metros quadrados. Então aqui eu montei uma equação. Vou só reduzir esses dois termos, porque são semelhantes, e esse também com esse. X ao quadrado mais 4x mais 4, eu passo esse 5 negativo e deixo só zero depois da igualdade. Uma coisa importante é igualar a equação a zero antes de resolvê-la. E antes de resolver essa equação, eu preciso reduzir ela ao máximo. Juntar aquilo que puder ser junto, né? Reduzir os termos semelhantes. Aqui eu ainda tenho esse 4 e esse menos 25 que dá para juntar aí. 4x... 4 tira 25, fica devendo 21. Então agora não tem como mais resumir isso. Então veio a hora, como você já viu aí no PET, se você deu uma lida na apostila do PET, que antes de resolver essas equações, a gente precisa determinar o valor do A, do B e do C. Mas A, B e C? Ninguém está vendo A, nem B, nem C aqui. Porém, toda hora, a quantidade de x ao quadrado é o valor do A. Aqui tem 1x ao quadrado, por isso A é 1. A quantidade de x sem ser ao quadrado é o B, 4. E o número independente aqui é o C, então é menos 21. Sempre assim, ó, A, B, C. E sempre na ordem decrescente de expoentes do x ao quadrado, sem ser ao quadrado, sem ter x. Certinho? Sempre assim.
Se você não aprender isso aqui, meu amigo, minha amiga, você não resolve nada na equação do segundo grau. Mas é simples, A, B, C. Você vai organizar ela primeiro, igual eu fiz. E aí, o primeiro valor aqui é A. Não tem 1 aqui, mas sempre que não aparece valor é porque é 1. 1 vezes x ao quadrado, certinho? E tem uma fórmula que a gente chama de fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, que nos permite resolver esse tipo de equação. Não é só ela. Depois eu vou te mostrar outras maneiras, mas ela nos permite resolver qualquer equação do segundo grau. Nem sempre a gente encontra a raiz, mas pelo menos a gente detecta se tem uma raiz, se tem duas ou se não tem nenhuma. E como que eu sei isso? Através desse valor que está dentro da raiz quadrada. Geralmente as fórmulas vêm com uma letra grega aqui que chama delta. Eu já substituí o delta por b ao quadrado menos 4ac, que é o valor real dele. Então aqui, olha, não sei se você já resolveu esse tipo de equação, mas tem b, tem a, tem c, basta você pegar aqueles valores e colocar aqui dentro. E resolver uma equação de segundo grau é o mesmo que você pegar uma receita aí na internet e fazer um bolo. Aqui fala a quantidade de ingredientes e você vai colocando. Por exemplo, diz que tem que colocar menos b. Quanto que vale o b? 4. Então tem que colocar menos 4. Menos aqui, b. O b vale 4, então menos 4. Mais ou menos. Na equação do primeiro grau, a gente tem uma única resposta, um único valor para o x. Aqui a gente vai ter 2. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Há duas possibilidades. Depois eu vou te mostrar o porquê. Raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é b? 4. 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 21. Isso tudo sobre 2a. 2 vezes o a, que vale 1. Certinho? E agora é só voltar resolvendo. Menos 4, mais ou menos. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1, 4 vezes 21, 84. Porém, menos por menos é mais. E aí, basta resolvendo que chega na resposta. Menos 4, mais ou menos. 16 com 84, 100, sobre 2. Menos 4, mais ou menos, 10, que é a raiz de 100. Isso aqui a gente já sabe, não é mesmo? E agora que vem a questão do mais ou menos. Você faz uma hora utilizando o sinalzinho de mais, põe aqui uma linhazinha para diferenciar do outro, que vai ser x duas linhas, e usa, nesse caso, o sinal de mais. Menos 4 mais 10, 6 sobre 2, 3. Menos 4 menos 10, aqui você usa o sinalzinho de menos. Dá menos 14 sobre 2, menos 7. Olha, eu tenho aqui dois valores. Mas eu tenho que verificar o seguinte. Ninguém nunca vai medir uma casa e falar minha casa mede menos 7 metros. Nesse caso aqui, esse menos 7 não serve. Porém, tem outros casos que serve. Como essa matéria tem uma aplicação enorme, esse menos 7 não serve aqui nesse caso, mas em outros casos serviria. Então, qual a solução? Qual o tamanho de cada lado da cozinha? 3 metros. E agora eu vou mostrar para você que isso tem que fazer sentido. O tamanho de cada lado da cozinha é 3 metros, então 3 vezes 3, 9. 9 metros quadrados de cerâmica que seriam gastos aqui. Esse quarto aqui, olha, tem 2 metros. Agora a gente descobriu que o x é 3. 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Quanto que é o comprimento da sala? Olha, x. Quanto que é a largura da sala? 2 metros. X vezes 2 metros, 6 metros quadrados, porque o x agora vale 3 metros. O banheiro, 2 por 2, 4. Agora, veja que 9 mais 6, 15, mais 6, 21, mais 4, 25, que era o que o fazendeiro possuía de cerâmica para construir a casa do caseiro. Então, é só uma forma de você ver como que a equação do segundo grau é aplicada aí na prática e no dia a dia. Então, agora vamos ao que propõe no PET. Eu até acho um pouco cansativa essa forma que foi colocada aí. Veja. Quantas equações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equações. Antigamente tinha um livro que chamava Matemática Moderna, que de moderno não tinha nada. Passava uma equação e vinha 20 equações semelhantes para o aluno resolver. Eu acho isso desnecessário. Mas como está aí no PET, eu vou resolver para você. Vai ficar um pouco longo, um pouco cansativo, mas espero que você tenha paciência e, acima de tudo, motivação para aprender. Beleza?
Então, como a proposta é determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau a seguir, classifique-as em completa ou incompleta e encontre suas raízes observando os exemplos anteriores. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo diferente para você, na prática, né? Então, os coeficientes a, b e c, como eu disse, a vale 1, a quantidade de x2, b vale menos 10, a quantidade de x, e c é um número independente aqui, 21. Por que independente? Porque não tem x no meio dele, ele não depende de ninguém, né? E quando pergunta aqui se ela é completa ou incompleta, o que é uma equação completa? Completa é quando ela tem tudo. Tem o a, que tem um valor significativo, diferente de zero, tem o b, que tem um valor diferente de zero, e tem o c, que tem um valor diferente de zero. Porque, por exemplo, se não aparecer uma dessas partes, ela é incompleta. Pode ser que não apareça esse último número independente, pode ser que não apareça esse do meio. Aí, se não aparecer o primeiro, ela já não é nem do segundo grau, não é mesmo? E como que se resolve esse tipo de equação? Dá para se resolver esse tipo de equação de duas formas ou três. Eu vou resolver para você de duas formas, aí você vai optar pela que você julgar mais simples. Essa equação aqui é uma equação completa, pediu para classificar, e eu vou resolver ela por meio da fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Se você voltar na apostila do PET e der uma estudada, você vai ver como que essa fórmula foi criada. Eu não vou fazer isso nessa videoaula, porque senão ela vai ficar muito longa. Agora, esse delta tem o valor b ao quadrado menos 4ac. Qual o significado desse delta? Se ele for maior que zero, a equação vai ter duas raízes. O x vai assumir dois valores. Se esse delta for igual a zero, vai ter uma única resposta, um único valor para o x. Pode até ser 2, mas são iguais, então é o mesmo. E se esse delta for menor que zero, não tem solução em R. Por que isso? Porque número negativo não tem raiz quadrada em R. Vou te dar um exemplozinho aqui, quer ver? Se você pegar menos 4 e for tentar tirar a raiz quadrada, olha o que apareceu? Entrada inválida. Por que inválida? Porque não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Ou seja, se aqui dentro der um valor negativo, já era. Aí você pode colocar, não existe solução em R. Por que só em R? Porque lá no terceiro ano do ensino médio, a gente consegue solucionar essa equação por meio dos números imaginários, na imaginação. Mas nós vamos deixar isso para o futuro, não é mesmo? Então vamos lá resolver a nossa equação. E é fazer o bolo, como eu disse. Pegar os ingredientes aqui e colocar lá na receita e já era. X é igual a menos b. Como o b já é menos, vou até colocar para você em vermelho. Vermelho de atenção. Por quê? Porque tem um menos aqui no valor do b e tem um menos na fórmula. Certinho? Agora, a raiz quadrada de b ao quadrado. O b é menos 10. Sempre que tiver negativo na jogada, eu uso colocar parêntese. É mais seguro. Se eu não colocar parêntese, esse menos não estará elevado ao quadrado, beleza? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 21. Sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. Então, x vai ser, agora que vem, menos por menos, mais. Quando é mais, eu nem coloco. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, né? 4 vezes 21 vezes 1, 84. E 100 menos 84 é quanto? 16. E a raiz de 16 é quanto? 4. Certinho? Sobre 2. Ora mais, ora menos. Agora eu vou ter dois ramos. Um em que eu uso o sinalzinho de mais, então 10 mais 4, 14. Sobre 2, 7. Outro que eu uso o sinalzinho de menos. 10 menos 4, 6. Sobre 2, 3. Então, esse é o caminho da fórmula resolutiva. Agora, eu conheço um outro caminho que ela é muito mais simples em alguns casos, que é o caminho da soma e do produto. Soma a gente encontra fazendo menos b sobre a, e produto a gente encontra fazendo c sobre a. Menos b, quem é b? Menos 10. Então, menos 10 sobre o a, que é 1. Menos por menos é mais, 10 por 1 é 10. Produto c sobre a, o c é 21. Então, 21 sobre 1, que é 21 mesmo. Agora, eu preciso achar dois números que, somando, a gente encontre 10, multiplicando, a gente encontre 21. Então, eu posso pegar 3 e 7, porque 3 mais 7 somando dá 10, 3 vezes 7 dá 21. Assim, ficou fácil porque estava pronto aqui. Mas, olha, eu poderia evitar tudo isso e simplesmente descobrir mentalmente quais dois números que somados dão 10,
quais dois números que multiplicados dão 21, beleza? Aí você vai escolher qual caminho você quer utilizar, o de azul ou de verde, ok? Agora, a segunda equação tem o A valendo menos 1, observe que tem um menos aqui. O B valendo 14 e o C valendo menos 49. Vamos fazer o nosso bolo colocando esses ingredientes na nossa receitinha. E essa é uma equação completa, pediu para classificar, né? O A está aí, menos 1, o B está aqui, 14, o C está aí, beleza, tem tudo, né? Então, se ela é completinha, vamos fazer o nosso bolo. Se não fosse, também daria para fazer. No lugar de menos B, vem menos 14, porque o B é 14 e lá tem um menusinho, mais ou menos. B ao quadrado, 14 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, olha o menos 1 aí, parêntese nele. Vezes o C, que é menos 49. Olha o menos aí, parêntese nele. Sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Olha o menos aí, parêntese nele. É muito bom colocar parêntese sempre que tiver um menos na jogada, ok? Agora, menos 14, mais ou menos. 14 ao quadrado, 196. Menos vezes menos mais vezes menos menos. 4 vezes 49. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 9, 36, 196. Sobre menos 2, de 2 vezes menos 1. Menos 14, mais ou menos. Quanto que dá aqui? 196 menos 196, 0. Então, menos 14, mais ou menos a raiz de 0, que é 0. 2 ramos, um com sinalzinho de mais, que vai dar menos 14 mais 0, que continua menos 14, que sobre menos 2 dá 7. Outro com sinalzinho de menos, que vai dar menos 14, menos 0, que continua menos 14, que sobre 2 negativo dá 7 positivo. Porque menos do numerador, menos do denominador, mais. Poderia ser feita pela soma e produto tranquilamente, menos B sobre A. E produto, C sobre A. Sempre assim, soma, menos B sobre A, produto, C sobre A. Menos B, o B é 14, então menos 14 sobre o A, que é menos 1, vai dar 14 positivo. C sobre A, menos 49 sobre o A, que é menos 1, vai dar 49 positivo. E quais dois números que, se a gente somar, dá 14, produto é vezes, né? Se a gente multiplicar, dá 49. Ora, 7 e 7. 7 mais 7, 14. 7 vezes 7, 49. Como eu disse, poderia fazer só aqui na soma e chegar a essa resposta. A equação C, x ao quadrado menos 2x mais 5, tem A valendo 1, tem B valendo menos 2 e tem C valendo 5. Vamos fazer o nosso bolo colocando esses ingredientes na receita. E ela é uma equação completa, né? Porque tem o A, tem o B, tem o C. Então, x é igual menos menos 2. Tem menos aqui, tem menos aqui. Tem que lembrar, coloco até de vermelho para que você não se esqueça, beleza? Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Quanto vale B? Menos 2 ao quadrado. Parêntese nele porque tem menos. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Sobre 2 vezes A, que é 1. X é igual menos por menos mais, que a gente nem usa, mais ou menos. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter aí 2 mais ou menos raiz quadrada de... Quem tem 4 e deve 20, na verdade, deve 16. E aí que entra o caso que eu disse do delta ser negativo. Mostrei para você até aqui na calculadora que não tem raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Então, o que acontece com essa equação? X é igual conjunto vazio. Não tem como determinar um valor para ele aqui. E dá para resolver na soma e no produto? Não. Por quê? Porque eu precisaria de duas respostas, de dois valores ou de um valor para eu fazer a soma deles e o produto deles. Como não tem solução, por essa fórmula, a gente resolve todas as equações. E soma e produto, nem todas. Certinho? Ou a gente pode até chegar lá e concluir que não tem solução, mas é mais difícil de se concluir através da soma e do produto nesse caso. Vamos agora à resolução da equação da letra D. O A vale 1, o B vale 1 também, que não tem valor aqui, mas é 1x menos 12. Ela é uma equação completa. E vamos fazer o nosso bolo aí. X é igual a menos B, se o B é 1, menos 1. Mais ou menos, B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Sobre 2A, 2 vezes 1, porque o A é 1.
x é igual a menos 1, mais ou menos. 1 ao quadrado é o mesmo. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Menos por menos, mais. E nós vamos ter aí que 1 mais 48 é 49. Cuja raiz é quanto? 7, não é mesmo? Então, ora mais, ora menos. Ora mais. Menos 1 mais 7, 6. Dividido por 2, 3. Ora menos. Menos 1 menos 7, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Nós temos duas raízes aqui. E, através da soma e do produto, também seria possível. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Sempre assim. Menos b, menos 1. Sobre a, que é 1, dá menos 1 mesmo. C, menos 12. Dividido por a, que é 1, menos 12 mesmo. Quais números somados dão menos 1, multiplicados dão menos 12? 3 e menos 4. 3 com menos 4, menos 1. E você tem 3 e deve 4, então você continua devendo 1. 3 vezes menos 4, menos 12, porque produto é vezes, correto? Agora vamos à resolução da equação da letra E, que tem o A valendo 1, o B vale quanto? 8. E o C? Cadê o C? Você sumiu? O C não vale nada. O C é 0. Então essa equação é incompleta, porque ela não tem o C. Certinho? Agora vamos fazer o bolo com esses ingredientes. No lugar da letra B, vamos colocar o 8. Então fica menos 8, mais ou menos. B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Sobre 2A, 2 vezes 1, porque o A é 1. Menos 8, mais ou menos. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. 64 com 0, continua 64. Que tem raiz quadrada igual a quanto? 8, né? Agora, dois ramos. Utilizando o sinalzinho de mais. Menos 8, mais 8, nada. Dividido por 2, nada do mesmo jeito. O sinalzinho de menos agora. Menos 8, menos 16. Sobre 2, menos 8. Dá para ir pela soma do produto? Tranquilo. Soma é menos B sobre A. Produto é C sobre A. Menos B é menos 8. Sobre A, que é 1, continua menos 8. C sobre A, C é 0. Sobre A, que é 1, 0 sobre 1, 0. Quais números? Somando dá menos 8, multiplicando dá 0. Para multiplicar dois números e dar 0, um deles tem que ser 0. Menos 8 com 0, menos 8. Menos 8 vezes 0, porque produto é conta de vezes, 0. Correto? Agora vamos à correção da letra F, que tem o A valendo 1. Cadê o B? Cadê o B? Cadê o B? B é 0, porque não tem nenhuma quantidade de x aqui sem ser elevado ao quadrado. E o C menos 81. Essa é uma equação incompleta. Por quê? Porque falta o B. O B não tem valor nenhum. Jogando aí na nossa fórmula, menos B menos 0, porque o B é 0, mais ou menos. B ao quadrado é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o 81. Sobre 2A, 2 vezes 1. Menos 0, 0 nem precisa pôr sinal, não vale nada, né? Mais ou menos 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 81, 4 vezes 80, 320. 4 vezes 1, 4. 324. E quanto que é a raiz de 324? O que você faz para saber? Olha, 20 vezes 20 é 400. Então, um pouquinho menor que 20. E tem que ser um número que termine em o quê? 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Então, vamos supor que seja 18, porque 20 vezes 20 dá 400. Isso aqui é um pouquinho menor que 400. 8 vezes 8, 64. Elevou 6. 8 vezes 1, 8, 6, 14. 1 vezes 18, 18, somando aí 324, tá vendo? Então 18 vezes 18 dá 324, é porque a raiz de 324 é esse 18, sobre 2. Ora mais, menos 0 mais 18, 18 sobre 2, 9. Ora menos, menos 0 menos 18 sobre 2, menos 9. Na soma, menos B sobre A, produto C sobre A. Menos B da soma é 0 sobre A, que é 1. Que dá 0 mesmo. No produto C sobre A, menos 81 sobre 1, que dá menos 81 mesmo. Quais números somando dá 0 e multiplicando dá menos 81? Então, somando 9 com menos 9, nada, 0. Multiplicando 9 por menos 9, menos 81. Como essa parte está pronta, fica fácil aqui. Se não estivesse, você teria meio que adivinhar isso aqui. Ó. Quais números que eu somo e dá 0, quais números que eu multiplico e dá menos 81. Nessa fórmula não tem adivinhação, né? Seguindo aí, na resolução da letra G,
O A vale 3, o B menos 15 e não tem C. O C é 0, então é uma equação incompleta. Então, essa equação é incompleta, né? Fazendo o nosso bolo aí, x é igual a menos B menos menos 15. Cuidado com esse menos e menos, menos daqui e menos daqui, beleza? Mais ou menos B ao quadrado, ou seja, menos 15 ao quadrado, parêntese nele. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 0. Sobre 2 vezes A, que é 3. Tem que ter cuidado também com esse A quando ele é diferente de 1, porque a gente acostuma com ele sendo 1, mas pode ser quaisquer valores. Menos por menos mais, que eu nem uso, mais ou menos 15 ao quadrado, 225. 4 vezes 3, 12 vezes 0, nada. Raiz de 225, vamos ver. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 15, 225 tem raiz 15. Por quê? 15 vezes 15 chega em 225. Então, aqui, 15 mais 15, usando o sinalzinho de mais, 15 mais 15, 30, dividido por 6, 5. Usando o sinalzinho de menos, 15 menos 15, 0, dividido por 6, 0. Pela soma e pelo produto, soma é menos B sobre A, produto C sobre A. Menos B é menos menos 15, que dá 15 positivo, sobre A, que é 3. 15 por 3, 5. C sobre A, C é 0, sobre A, que é 3, que vai dar 0 mesmo. Dois números que somados dão 5, multiplicados dão 0. Se multiplicados dão um resultado 0, um deles precisa obrigatoriamente ser 0. Para que eu some dois números e dê 5 e um deles já é 0, o outro obrigatoriamente tem que ser o 5. Né? Até porque já está aqui. Mas se você fosse fazer só pela soma e pelo produto, faria só esse pedacinho verde aqui de esperança. Agora vamos à letra H. H, o A vale 4, o B não tem, 0. Por quê? Porque não tem nenhuma quantidade de x sem ser ao quadrado. E o C vale menos 49. É uma equação incompleta, por isso, olha, não tem o B. E usando a receita aí para fazer o bolo, menos B menos 0, mais ou menos B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale menos 49. Isso sobre 2 vezes o A, que vale 4. 0, mais ou menos. Esse menos aqui não precisa pôr não, coloquei só para colocar. 0 ao quadrado, 0. 4 ao quadrado, 16 vezes 49. 9 vezes 6, 54, eleva 5, 9 vezes 1, 9, 5, 14. 4 vezes 6, 24, elevamos 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4, 8, 6 e 1, 7. 784. Beleza? Isso sobre 8, do 2 vezes 4. E quanto que é a raiz de 784? Olha, vai ter que ser um número terminado em 8. Se fosse 30, daria 900. Então, um pouquinho menor que 30. 28, vamos supor aí que dê 28. 28 vezes 28, 8 vezes 8, 64. Elevamos 6, 8 vezes 2, 16, 6, 22. E 2 vezes 28, 56, né? 4, 8, 7. Então, certinho, olha. 28 vezes 28, 784. Então, é porque a raiz de 784 é 28. Sobre 8. Usando o sinalzinho de mais, menos 0 mais 28, 28 dividido por 8. Aqui a gente simplifica por 4. 28 dividido por 4 dá 7, 8 dividido por 4 dá 2. Aqui dá menos 28, porque é mais ou menos, usei o mais aqui, o menos aqui, que eu também simplifico por 4 e vai dar menos 7 meios. Aqui eu nem vou resolver para você por meio da soma e do produto, porque quando envolve fração na solução é muito difícil pela soma e pelo produto, é mais fácil pela forma resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Só que tem uma forma também muito simples de resolver esse tipo de equação, que não é nem fórmula resolutiva, nem soma e produto. É isolar esse 4x ao quadrado e passar esse 49 para depois da igualdade. E aqui eu aplico uma raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 49, mais ou menos 7. Porque tem um mais ou menos. Menos 7 ao quadrado também chega em 49. Olha aqui o porquê do mais ou menos. Porque 7 ao quadrado positivo dá 49. 7 negativo ao quadrado também dá 49 positivo, uma vez que menos 7 elevado ao quadrado dá mais 49. Por isso que tem mais e menos, certinho?
Agora, isolando o x é igual a mais ou menos 7 meios, que chega aqui no mesmo lugar. Veja, essa é a terceira forma diferente de se resolver a equação. Porém, a fórmula resolutiva dá para resolver todas. Essa aqui, em alguns casos, é hiper simples, como esse caso. Em alguns outros, não. Mas eu mostro, se você quiser usar bem, se não quiser, pelo menos você conheceu. Letra I. O A vale 1, o B menos 2 e o C vale 1. Completa, porque tem A, B e C diferente de zero. E agora, x é igual a menos B, menos 2. Lembre-se que tem um menos aqui, por isso eu coloquei em vermelho, sinal vermelho aí, alerta. Raiz quadrada de B ao quadrado menos 2 ao quadrado, parênteses, sempre que tiver menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Isso sobre 2 vezes A, que é 1. X é igual a 2 positivo, nem se coloca sinal, mais ou menos. 4, né? 2 ao quadrado. 4 vezes 1 vezes 1, 4. E aí nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de 0. 4 menos 4, 0. Quanto que é a raiz quadrada de 0? 0 mesmo, né? Então, ora mais, aqui a gente usa o sinalzinho de mais, 2 mais 0, 2 dividido por 2, 1. Aqui a gente usa o sinalzinho de menos, 2 menos 0 continua 2, dividido pelo 2 do denominador continua 1. Pela soma e o produto, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Menos B, como o B já é menos 2, vai dar menos por menos mais, 2 dividido por 1, que é 2. C vale 1, dividido pelo A, que também vale 1, dá 1. Quais números somando dá 2, multiplicando dá 1? Para a gente multiplicar dois números e dar 1, só pode ser 1 vezes 1, né? Então, 1 aqui, 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. Certinho? Agora vamos aí à última, até que enfim, que comprimento, hein? O A vale 2, o B menos 1, o C menos 10. E é completa a equação, uma vez que tem A, B e C diferente de 0. X vale menos B, menos 1, porque tem um menos na forma, um menos 1, mais ou menos, B ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 10. Parêntese onde estiver com sinal de menos. Sobre 2 vezes 2, porque o A vale 2. X é igual a menos por menos mais, que a gente não usa. 1 ao quadrado, 1 mesmo. 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. Fica positivo porque menos vezes menos. Sobre 4. X é igual a 1 mais ou menos, raiz de 81. X é igual a 1 mais ou menos, quanto que é a raiz de 81? 9. Sobre 4. Usando o sinalzinho de mais, no ramo positivo, nós vamos ter 1 mais 9, 10 dividido por 4, que é o mesmo que 5 dividido por 2. Usando o sinalzinho de menos. 1 menos 9, menos 8 dividido por 4, que dá menos 2. E eu não vou fazer pela regra da soma e do produto, uma vez que tem fração na resposta, e aí dificulta. Eu espero que você tenha aprendido um pouco a mais sobre equações de segundo grau, esse tema tão importante, não é mesmo? E também pelo comprimento, pelo tanto de atividade que passaram, dá para você entender se você tiver um pouquinho de paciência. Espero que você tenha gostado da videoaula. E agora, como a gente está em casa na pandemia e a Terra parou, eu até produzi um clipezinho o dia que a Terra parou do grande Raul Seixas e deixo no finalzinho dessa aula de presente para você. Espero que você goste. Música